Primeira República, onde a partir de cenas iremos apresentar as principais características deste momento histórico. A República Velha, ou melhor, a Primeira República, é o período que vai de 1819 a 1930. Esse período é marcado pelo domínio político das elites agrárias mineiras, paulistas e cariocas. O Brasil firmou como o país exportador do café. As indústrias deu um significativo salto na área social. Houveram nesse período grandes revoltas e problemas sociais que alastraram os 4 cantos do território brasileiro. Olá, prima, você encarna nesse plano feriadão? Pois é, estou aqui assistindo o plebiscito. Um bandido acabou de ser condenado por opinião popular. Nossa, que interessante, né? As pessoas decidindo a vida de outro. Hoje em dia as pessoas já podem ter mais opinião pública do que a períodos atrás. Vem cá, velho. Como isso tudo começou? Começou a partir da passagem da monarquia para a república, que houve o início da participação popular. A passagem da monarquia para a república foi determinante para houver a participação popular. Essa passagem foi através de um declínio do sistema do regime monárquico para o início da república, chamada de República Velha. Houve 3 questões que culminaram essa transição, que foi a questão militar, a questão religiosa e a questão escrava. Bom, na questão militar, a guerra do Paraguai, os militares não tinham mais seus direitos assegurados. E como você sabe, o militar é de extrema importância para o controle social. E então, os militares eram mal pagos, mal vestidos, e isso tudo foi causando revolta e desestabilidade. Na questão religiosa, o papado de Roma queria aumentar o seu poder sobre a igreja daqui do Brasil. Aí o imperador não se contentou com isso. Aí então o imperador, para repreender, reintegrou todos os maçons ao clero. E nisso o imperador foi perdendo o apoio de todo o clero e também dos religiosos da época. Além disso, teve a questão servil, né? No qual os escravos, todo mundo sabe que era constantemente as péssimas situações que conviviam. Na questão escrava, a Inglaterra já estava pressionando o Brasil para aprovar o de escravo, o tráfico negreiro. E como o Brasil estava empurrando com a barriga, houve um período em que a Inglaterra forçou proibindo a navegação de navios e tripulações com escravos. Caso houvesse circulando esses navios, haveriam fortes consequências para o Brasil. E assim foi declarado a proibição do tráfico de escravos e depois a abolição da escravatura. Bom, e já dizia José de Bonifácio, com o fim da escravatura haveria o fim da monarquia. Dito e certo, após um ano, com o fim da abolição da escravatura, foi declarado o fim da monarquia. Instalou-se a República com o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Eu conheço um pouco disso. Pelo que eu sei, toda essa questão de escravo, a abolição da escravatura foi um golpe fatal para a queda do Império, porque eles perderam todo o apoio dos escravocratas da época. E com isso, houve uma conspiração entre fazendeiros paulistas, do exército e as camadas urbanas que deram um golpe na monarquia, e aí houve uma proclamação da República. Está entendendo, menina? Então isso é uma coisa engraçada, porque o golpe militar ele não aconteceu como tinha sido planejado. Dizem que Deodoro estava com mandado de prisão e Benjamin Constant convenceu ele, melhor dizendo, a liderar o exército sublevado. E aí um detalhe, ele estava doente, ele estava doente, e aí se dirigiu ao campo de Santana e entrando no quartel-general, onde estavam reunidos os representantes do governo,
ele destituiu o último golpe monárquico ali para acabar com tudo. Mas só ficou claro realmente o que tinha acontecido quando algumas horas depois uma representação proclamou que havia acabado a monarquia e que estava começando a república. E aí o povo assistiu tudo isso bestializado, né? Se entender, de repente. Com a instalação da república, o sistema eleitoral agora concedia o direito ao voto universal, masculino, não secreto e a todos aqueles que fossem maiores de 21 anos e que comprovassem a sua alfabetização. A adoção do voto universal e abandono do regime censitório criado na monarquia, de fato modificaram o universo de cidadãos votantes. Porém, a péssima condição da educação nacional deixava grande parte dos brasileiros alheia ao pleito por serem analfabetos. E, além disso, o fato do voto não ser secreto impediu o exercício autônomo das escolhas políticas. Que saco desperdiçando o meu domingo nessa fila enorme. Uma coisa tão simples, né? Essa não anda. Só ir lá dentro, apertar aqueles botãozinhos, aqueles números lá e tal, e aí confirma, né? E ouve aquele barulhinho chato pra caralho. E eu aqui, né, se eu tivesse... se não fosse obrigação tarefa na prática, tinha pagodão. Ô, minha filha, peraí. Eu tô cansada de ficar ouvindo suas reclamações. Se você fosse outra, agradecia o direito de votar, querida, que só foi garantido por lei na Constituição de 1891. Você sabia disso? Eu não sei pra que isso, se os mesmos políticos corruptos, eles serão eleitos novamente. Isso é coisa de pessoas que não entendem de política como você. E aí saem votando em qualquer um achando que não tem coisa melhor. Olha, eu não sei se você já estudou isso, se você não estudou ainda, se vai estudar, mas enfim, saiba que isso só foi garantido na Constituição de 1891 e só foi realmente exercido um pleno poder da população de eleger um presidente com a ajuda do movimento das diretas já em 1983. Veja só. Eu não entendi. Me ensinaram que eu deveria votar, me ensinaram que o direito de voto ele foi assegurado na Constituição de 1891. Por que não puderam votar naqueles que queriam depois desse tal movimento aí? Mas isso é porque o governo só deu título de eleitor àqueles que sabiam ler, escrever e que tinham uma renda mínima. E com isso, a população de votantes mesmo não superava 2% sequer. Imagina. E ainda tinha a questão do voto não ser secreto. Então os votantes eles eram manipulados muitas vezes a votarem em que os seus chefes locais, os seus patrões queriam, por medo de serem mortos ou de suas famílias sofrerem algum tipo de violência. Eram tempos difíceis mesmo. Eu nunca me preocupei muito com isso, não. Nunca estudei história, não. Nunca gostava de história, né? E aí eu não me importava com isso, não. E aí eu só estudava para prova e tal. Pois é, mas seria bom você agradecer, porque muitos brasileiros saíram à luta em defesa do projeto de lei do deputado Dante de Oliveira. Eles saíram aos gritos gritando 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Olha aqui, me arrepiei toda. Foi lindo demais. O primeiro presidente realmente eleito foi Tancredo Neves, mas o tadinho nem chegou a exercer a função, porque ele morreu. O vice-presidente que exerceu o cargo que foi José Sarney. Foi? E essa tal de primeira... Próximo. A minha vez. Daqui a pouco a gente... Todas as regulamentações a respeito dos votos fazem parte da Constituição de 1891. Além dos já citados, faziam parte também o fim do regime monárquico e o início do sistema presidencialista, o poder executivo chefiado pelo presidente da República, o poder legislativo formado pelos senadores e deputados da Câmara, o mandato de 4 anos, a impossibilidade da reeleição, o fim do cargo vitalício para os senadores e, por fim, o catolicismo deixa de ser
religião oficial no Brasil. Na Primeira República, ainda conhecido como República Velha, no período de 1889 a 1930, foi um período de insatisfação e de instabilidade política. A má situação econômica dos povos e a insatisfação com o domínio das oligarquias gerou uma série de movimentos populares em torno do país. Uma dessas revoltas foi a Guerra de Canudos. Foi o confronto entre o movimento popular de fundo socio-religioso e o Exército da República, que durou de 1896 a 1897, na então comunidade de Canudos, no interior do estado da Bahia. Liderado por Antônio Conselheiro, suas causas basicamente foram a insatisfação popular, que não tinha terra e estava cansada com a precariedade ao qual era submetida as famílias mais pobres, como os arroubos dos coronéis, somando-se ainda com o descaso do governo. Bem, a outra guerra foi a Guerra do Contestado, que foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes do poder estadual e federal brasileiro, travado entre outubro de 1912 a agosto de 1916, originada nos problemas sociais decorrentes principalmente da falta de regularização da posse de terras e da insatisfação da população hipossuficiente numa região em que a presença do poder público era pífia. Na Primeira República, podemos destacar alguns fatores marcantes, como por exemplo, a política dos governadores consistia entre o acordo entre governadores e presidentes da República para manter o governo entre eles, e teve também o coronelismo, que consistia na manutenção do poder entre os grandes coronéis, que são os grandes latifundiários, em grandes postos de terras, para eles obrigavam por volta dele a partir do voto de cabresto, e além disso teve a República do Café com Leite. Fiz o governo maravilhoso, denominado Governo Provisório, entre 1819 e 1891. Com a instalei a República e com a instalação da República, as províncias passaram a se chamar de Estado da Federação. E com a instalação da República também, o Império do Brasil passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil. Ah, como eu me lembro das minhas inteligentes medidas. Eu assumi o governo federal de um país que está passando por uma forte crise econômica, além do que há conflitos políticos entre as divergências de interesses das principais facções republicanas, os radicais florianistas e as oligarquias brasileiras. Também eu fui o maior responsável para pacificar o Rio Grande do Sul, para pacificar a Revolução Republicana, além do que também eu venci a Guerra de Canudos. Tive um grande desafio ao meu governo, superar a crise econômica desse momento deixada pelos antigos governadores. Para isso, tive que recorrer a empréstimos para cobrir a dívida. Criei o apoio aos governadores e estados. Fui o primeiro presidente da República Café com Leite. A Primeira República teve seu fim com a vitória de Júlio Prestes. Políticos da Aliança Liberal afirmam que as eleições elas foram fraudulentadas. Com a liderança de Getúlio Vargas impondo o golpe, esse aí o fim da Primeira República.